Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e estamos estudando o programa Excel no que tange as fórmulas. Se você está chegando agora no canal, fique sabendo que a gente tem um monte de outras aulas sobre o Excel, a explicação aqui das faixas de opção de todo o programa. Temos também aulas sobre o Word, aulas sobre o Windows, enfim. O canal tem aulas praticamente toda semana, a gente se preocupa aí em fazer uma aula pelo menos por semana, para que você possa ficar aí atualizado com relação à informática, ok? Então, vamos lá. Na aula passada a gente viu os conceitos básicos e a fundamentação lógica para a gente começar a construir fórmulas no Excel. O primeiro deles que a gente viu é que a gente inicia uma fórmula com um sinal de igualdade e a gente utiliza estes sinais aqui, estes operadores aqui que vocês estão visualizando. Mais, menos, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação. A gente viu também que a gente utiliza o sinal de parêntese, né? Ou seja, a gente usa os parênteses para separar as partes de uma fórmula, enfim, ou de uma função. Ok? Mais informações sobre essa explicação, volta lá na aula anterior e dá uma olhadinha e depois vem para essa aula que tem muito mais informação, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai visualizar hoje? Hoje eu já trouxe aqui construído uma planilhazinha básica, totalmente fictícia, é claro, para que a gente possa trabalhar com o que eu chamo, enfim, e algumas pessoas chamam de outras formas, eu prefiro chamar de referências. Como assim? Referência é trabalhar com relação ao endereço da célula e não com relação ao valor dela. Poxa, ficou complicado isso? Então vamos melhorar isso aí. Vamos fazer aqui um cálculo do jeito que a gente aprendeu na aula passada. Uma adição aqui, a gente precisa saber o total que a vendedora Pops vendeu aqui nesse mês aí no Festival da Boa Vizinhança. Olha que legal essa criatividade, meu Deus do céu. Então olha só, sinal de igual. Primeiro ali, 25 mais 12 mais 22 mais 33. No momento que nós dermos o Enter, esse cálculo vai se efetuar e nós saberemos quanto que a vendedora vendeu nesse mês inteiro. Então foram para 92. 92 o que é 92? Não sei o que. Imaginemos que fosse um valor monetário, né, dinheiro. Então vamos formatar aqui para um valor monetário, né? Basta selecionar aqui na página inicial. A gente já viu isso numa aula. Se você quiser aprender para que serve aqui as categorias das células, volta aí que tem uma aula específica sobre categorias, enfim, que a gente mostra essa formatação. Então, vou escolher aqui o formato de número de contabilização, que eu chamo de formato moeda, enfim, dinheiro, né? E observem que o Excel já colocou a vírgula, as duas casas decimais depois da vírgula, que é o padrão do dinheiro, correto? E já colocou o R e o cifrão, que é o símbolo de real, ok? Vamos colocar aqui também, para ficar padrão, né? E vamos colocar aqui embaixo também. Ok. Tudo certo? Tudo certo. Temos um cálculo preciso se nós colocamos os valores corretamente aqui, ó, 25 mais 12 mais 22 mais 33, o cálculo vai estar correto. Mas existe um jeito mais fácil de se fazer isso, que é trabalhar com o endereço, ou seja, com a referência das células. A gente viu lá no início do Excel que uma célula ela tem um endereço. Observe aqui, ó, se eu selecionar a primeira célula ou a segunda, enfim, aqui onde está escrita a palavra vendedor, eu tenho aqui na caixa de nome o endereço dessa célula, que nada mais, nada menos é do que a letra da coluna e o número da linha. Então, A2, eu estou na célula A2, assim como esse resultado aqui, o 92, está na célula F3. Ok? Observe que, inclusive, fica em laranja aqui demarcado, né, a coluna e a linha que está selecionada. Ok? Então, na prática, nós podemos trabalhar com o endereço das células ao invés de trabalhar com os valores. E para que você consiga fazer cálculos mais complexos,
e cálculos dinâmicos, ou seja, cálculos, quando a gente fala em dinâmica, a gente está falando em movimento, enfim, em mudança, ok? Então, esse aqui é um cálculo estático, é um cálculo parado, é um cálculo que não vai se transformar, a menos que eu venha aqui dentro e mude um valor. Ou seja, se eu mudar algum valor aqui nessa sequência, não vai alterar o meu cálculo. Agora, se eu trabalhar com igual o endereço aqui desse valor que está na primeira semana aqui do Kiko, então que é a célula B4, certo? B4, ó. Se eu clicar, o Excel ele é espertinho, ele já capta o endereço da célula. Ou seja, você não precisa necessariamente memorizar o endereço, basta você clicar em cima, o Excel já capta o endereço para você. Então B4 mais C4 você pode também digitar, não tem problema nenhum, tá? Digitar correto, ali eu tinha digitado C5, né? Mais, qual é a próxima? D4 também. Então, mais D4 mais o E4. Qual é o jeito mais fácil, mais certo, o jeito correto de se fazer isso? Pessoal, você tem que desenvolver uma lógica. Aqui eu estou te mostrando 2, 3 formas diferentes. Você escolhe a forma que você melhor se adaptar e usa ela. Contanto que você saiba o que você estiver fazendo, tudo é válido, ok? Então observe, a primeira aqui eu captei clicando e as outras eu simplesmente digitei os endereços e no momento que você clicar Enter, uma coisa interessante de observar é que ele mostra, ó, estão vendo? Em azulzinho, azul, em verde, verde, em lilás, lilás e em um vermelho, vermelho. Então ele te mostra da onde está vindo aquele valor. Isso é muito bacana e é muito útil para cálculos grandes e complexos. Então, no momento que você pressionar Enter, o Excel calcula para a gente essa forma. Ok? Isso é muito legal. Mas na prática, tem um plus aqui, tem um upgrade. Isso é muito melhor do que a forma como a gente fez aqui em cima. Imaginemos que nós tenhamos que mudar algum desses valores aqui ou quiséssemos aproveitar essa planilha para o próximo mês. No momento que eu apagar aqui os valores aqui, imaginemos que eu queira mudar aqui os valores das vendas no próximo mês para POPs. Então eu vou remover. Observem, o meu cálculo continua inalterado. Por quê? Porque eu fiz um cálculo estático, eu coloquei os valores dentro desse cálculo. Que valores? Os valores que estavam ali, o 25, o 12, o 22 e o 33. Então se eu vir aqui e mudar os valores para 15, 32, 55 e 14, o cálculo não se altera. Por quê? Porque nós temos um cálculo estático. Agora, aqui no vendedor Kiko, nós temos um cálculo dinâmico. Por quê? Porque nós trabalhamos com os endereços das células. Então, observe a diferença. Vou vir aqui e vou apagar aqui os dados, porque eu quero aproveitar essa planilha para o próximo mês. Observem aqui que já se apagou aqui a informação. Porém, a fórmula continua existindo. Só que 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0, correto? Então, a fórmula está se auto-implementando e se auto-modificando. Então, vamos colocar os novos valores aqui, 33 mais 55 mais 41 mais 52. Observem, pessoal, que essa fórmula se alterou sozinha. Sozinha, entre aspas, é claro, foi o Excel que entendeu um comando que a gente deu, que é somar os valores que estão nos endereços aqui demonstrados. Isso é muito bacana. Isso é muito legal e isso facilita muito a tua vida. Então, trabalhar com endereços é isso. Então, na prática, outra coisa que é importante aqui, ó, vamos lá de novo, vou apagar aqui todos os valores. Igual endereço do primeiro, mais o endereço do segundo, mais o endereço do terceiro, mais o endereço do quarto. Enter. Observem aqui que o Excel calculou a soma. Se você quiser tirar a prova real, vai lá, pega a calculadora e calcula aqui quanto que é 15 mais 32 mais 55 mais 14. Você vai ver que vai dar esse resultado.
ok? O que é importante a gente saber, trabalhando no Excel, é que o Excel é um programa intuitivo e que vem com uma programação de referência relativa. O nome é um pouco esquisito, mas na prática, quando a gente constrói uma fórmula que leva em consideração a referência, ou eu também costumo chamar o endereço da célula, observem, B3, C3, D3 e E3, nós podemos utilizar esse shape dessa fórmula, ou seja, esse formato de fórmula, e copiarmos a fórmula para baixo, que o Excel vai o quê? Vai relativizar a fórmula para as próximas linhas, ou até mesmo para as próximas colunas. Então, na prática, observem aqui, a fórmula está bem construída, a gente tem que ter certeza de que a fórmula está certa. Observem aqui, então. Cliquei. Se eu quiser copiar essa fórmula para as demais células, observem aqui. Eu posiciono aqui embaixo, na parte inferior e direita da célula, e aí o meu mouse, enfim, o meu cursor do mouse vai mudar de forma. Observem que ele está um maisinho branco. Eu venho vindo, ele vai virar, não é essa forma aqui ainda. Parece, tem gente que se engana e diz que não está dando certo. É que tem que vir bem embaixo, em cima do quadradinho preto que se forma. E aí vai virar esse maisinho preto que vocês estão vendo. Com esse maisinho preto, você clica com o botão esquerdo do teu mouse e arrasta até onde você quer copiar a fórmula. E aí o Excel, espertamente, vai relativizar essa fórmula para as próximas linhas. Como assim relativizar? Observem aqui. C3 mais E3 mais D3 mais E3. E aí, observem que na célula aqui de baixo, ele já pulou para o valor da linha 4, C4, D4, enfim, E4, B4. E na próxima, da mesma forma, ele foi pulando e relativizando o endereço das fórmulas. E isso é uma função bastante útil e que vai te poupar bastante tempo. Porém, tenha sempre a certeza de que a fórmula mãe, ou seja, a fórmula base aí para a tua função, enfim, para copiar para as próximas está certo. Senão você vai copiar um erro para todas as outras. Ok? Então olha como é bacana essa função aí. Você constrói uma fórmula bem feita e depois, trabalhando com o endereço das células e não com o valor direto, você copia para as próximas. Lembrando que, olha só que interessante. Aqui no Madruga não era 1,25. Houve uma digitação errada. Eu tenho que mudar aqui. Era 11,25. Observem, pessoal, que aqui ó, o valor do cálculo total já se alterou sozinho. Vou desfazer aqui, ó, 28,55. Vou refazer 38,55. Assim como aqui, daqui a pouco eu poderia colocar outro valor, 15. Então, observem que as funções vão se auto-implementando. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com o valor. Eu estou trabalhando com a referência, com o endereço da célula. Isso é muito útil e muito prático para que você consiga construir funções complexas e, como eu disse, dinâmicas. Você consegue dinamizar, consegue construir funções que se auto-implementam. Ok? Então vamos construir mais uma função aqui, vamos totalizar essas primeiras semanas aqui. Igual, soma, perdão, já estou pulando um conteúdo aqui, mais para frente a gente vê melhor a função de soma, igual célula B2, B3 mais a célula B4 mais a célula B5 mais a célula B6 mais a célula B7 mais a célula B8. Observem que agora nós estamos trabalhando na coluna, correto? E ao darmos o Enter, temos o total de vendas da primeira semana. Se você entendeu bem o que eu acabei de explicar aqui, você sabe que podemos construir manualmente essa forma, que é um pouco mais trabalhoso, ou podemos vir aqui embaixo, bem à direita, quando se transformar no maisinho preto que vocês estão vendo aqui, clicar com o botão esquerdo e arrastar para copiar essa fórmula, lembrando que o Excel está relativizando a função. Como assim? Observa, B4 mais B5, B6, enfim, B3. Na próxima, ele já pula para o C
na próxima para o D e na próxima para o E. Ou seja, o Excel transpõe para a gente os endereços, tanto de linha como de coluna. Ok? Então, pessoal, a aula de hoje sobre referência, tanto a questão de referência relativa que o Excel faz, como a questão de trabalhar com o endereço, ou seja, com a referência de uma célula e não propriamente com o valor, foi isso. É uma informação bastante importante e que vai te trazer muitos benefícios com o entendimento dessa matéria. Eu espero que você tenha gostado. O canal Informática Sem Frescura agradece a tua atenção e a tua paciência. Se você gostou, dá um joinha, compartilha nas tuas redes sociais, favorita o vídeo, enfim, se inscreve no canal, dá uma conferida na nossa fanpage. Temos um blog também que é específico para o canal lá. E deixa um comentário aí se você quer aprender alguma coisa específica, enfim, se ficou alguma dúvida. Muito obrigado, um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Valeu, galera!